Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema da nossa aula será equação do segundo grau incompleta. Vamos lá? Equação do segundo grau. Vamos iniciar entendendo qual a sua definição? Olha só. Equação representa uma igualdade, uma comparação, na qual um dos valores é desconhecido. E este valor, ou melhor, este valor desconhecido, é chamado de incógnita. Então, incógnita é aquele valor desconhecido, na qual nós representamos por uma letra. E do segundo grau significa que o maior expoente da incógnita é o 2, certo? Olha o exemplo. É representado dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, esta é a fórmula geral de uma equação do segundo grau. E, com essa definição, a equação do segundo grau, com uma incógnita real x, é toda equação na forma, como disse, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, na qual a, b e c são pertencentes ao conjunto dos números reais, com a diferente de 0. Agora, como que nós identificamos os coeficientes numéricos? Coeficientes numéricos são os valores de a, b e c. A, b e c são os coeficientes numéricos. Vamos ver um exemplo. Olha só. Temos aqui 2x ao quadrado mais 5x mais 8 igual a 0. Quais são os coeficientes numéricos? Olha só. O a é a incógnita, ou melhor, o a é o valor, é o coeficiente numérico que acompanha a incógnita que está elevado ao quadrado. A incógnita está elevada ao quadrado, então o coeficiente numérico a será o 2. O b é o coeficiente numérico que acompanha a incógnita. No caso, o coeficiente numérico que acompanha a incógnita, no caso é o 5. Então, o coeficiente numérico b é o 5. E o coeficiente numérico c, ou coeficiente numérico independente, é o valor que está sozinho, não é acompanhado por uma incógnita. No caso, o c é o 8. Então, vamos lá. O coeficiente numérico a é o valor que acompanha a incógnita que está elevado ao quadrado. O coeficiente numérico b é o valor que acompanha a incógnita. E o coeficiente numérico c é o valor independente, o que está sozinho. Então, o a é o 2, o b vale 5 e o c vale 8. Vamos mais um, olha só. E agora o x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Já conseguiram observar, né? Olha só. O a, qual é o valor que acompanha a letra que está elevado ao quadrado? X ao quadrado. Quantos x ao quadrado que eu tenho? Apenas 1. Então, o a vale 1. O b, qual é o valor que acompanha a incógnita? No caso, o b vai ser o 5 negativo. Coeficiente numérico c, qual é o valor independente? O valor, o número que está sozinho. O 6. Com isso, o coeficiente numérico c vale 6. Então, temos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Os coeficientes numéricos são a vale 1, b vale 5 negativo e o c vale 6. Fácil, né? Vamos a seguir, olha só. Recebe o nome de equação do segundo grau incompleta as equações que possuem coeficientes numéricos b igual a 0 ou c igual a 0. Então, vamos lá. Você tem uma equação do segundo grau. E ao identificar os coeficientes numéricos a, b e c,
verificou que o B vale 0 ou C vale 0, então essa equação é chamada de equação do segundo grau incompleta. Vamos a alguns exemplos? Olha só. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 15x mais 6 igual a 0. Quais são os coeficientes numéricos dessa equação? Vamos lá. X ao quadrado. Eu tenho 1x ao quadrado. Então, o A vale 1. Quem que é o B? 15 negativo. Então, o B, 15 negativo. E o C, 6. Os coeficientes numéricos. A vale 1, B, 15 negativo, C, 6. C vale 6. Com isso, eu tenho os 3 coeficientes numéricos. Se eu tenho os valores dos 3, então ele é uma equação do segundo grau completa, porque eu tenho os 3. Agora, olha lá o B. Eu tenho x ao quadrado menos 81 é igual a 0. Você já deve ter sentido falta de alguém, né? Olha só. Quem que é meu A? 1. Quem que é meu B? 0. Bem, cadê o número que acompanha a letra? Não temos. Eu não tenho nenhum. Nenhum é 0. Então, por isso que o B vale 0. E agora o coeficiente numérico C, 81 negativo. Então, vamos lá. Eu tenho A valendo 1, B valendo 0. Ou seja, eu não tenho o coeficiente numérico B. E o C, 81 negativo. Então, eu só tenho o valor de A e o valor de C. Por isso, x ao quadrado menos 81 é igual a 0, recebe o nome de equação do segundo grau incompleta. Vamos para C? 3x ao quadrado menos 5x é igual a 0. Já está sentindo falta de alguém? Já entendeu qual é a linha de raciocínio? Primeiro, quem que é o A? 3, né? O número que acompanha a letra, que está elevado ao quadrado. O número que acompanha a incógnita, que está elevado ao quadrado. Quem é o valor de B? O número que acompanha a letra. Quem está acompanhando a letra? 5 negativo. E agora o valor de C? O valor independente, o valor que fica sozinho, que ele não acompanha nenhuma letra. Nós temos? Não. No caso, C é igual a 0. Só reforçando, esse 0 não é este daqui, ó. Nós temos a equação, você iguala a 0 e analisa os termos, né, do primeiro membro. O A, o número que acompanha a letra que está elevado ao quadrado. B, o número que acompanha a letra. E no caso aqui, ó, não tenho mais ninguém. Eu não tenho nenhum valor acompanhando, nenhum valor independente, que seria o valor de C. Então, por isso que o C é 0. Com isso, ele recebe o nome de equação do segundo grau incompleta. Vamos na D? Olha só, eu tenho 5x ao quadrado igual a 0. Ah, professor, aquilo é uma equação do segundo grau? Sim, equação, uma igualdade, uma comparação. Nós estamos comparando o quê? Estamos dizendo que o 5x ao quadrado é igual a 0. Uma comparação. E um valor desconhecido. Qual é o valor desconhecido? A incógnita, o x. Por isso que esse exemplo, né, recebe o nome de equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é o 2. Agora, quem é o coeficiente numérico A? O 5. Quem que é o B? Não temos, por isso, B é igual a 0. Valor independente, coeficiente numérico C? Não temos, por isso, o C é igual a 0. Então, no 5x ao quadrado igual a 0, nós temos apenas o coeficiente numérico A, valendo 5. Por isso, equação do segundo grau incompleta. Agora vamos resolver algumas equações do segundo grau incompleta do tipo AB. Recebe o nome de equação do segundo grau incompleta do tipo AB, as equações que só têm o coeficiente numérico A e o coeficiente numérico B. Dessa forma, olha só, um exemplo.
x ao quadrado mais 5x é igual a zero. Pode ver que nós não temos o coeficiente numérico c. Por isso, do tipo AB. Agora, qual é o valor que eu posso colocar aqui nos valores de x, resolver e seja igual a zero? Dessa forma, passo a passo, acompanha comigo. Eu tenho o primeiro termo e o segundo termo. Nesse primeiro, eu tenho x ao quadrado, ou seja, x vezes x. Então, eu tenho x no primeiro termo. E no segundo, eu tenho 5x. Olha só, eu tenho x no primeiro termo e x no segundo termo. Então, com isso, nós dizemos que ele aparece nos dois. Então, nós vamos colocar em evidência. E o passo a passo para resolver é o seguinte. Primeiro, você abre o parênteses. É positivo? Você coloca o sinal de positivo. Temos dois termos e temos dois termos aqui. O próximo, quem que está em evidência? Quem aparece nos dois? O x. Então, nós colocamos o x em evidência. Agora, nós multiplicamos x vezes o que eu devo colocar aqui para que o resultado seja x ao quadrado. Bem, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Já resolvemos a primeira parte. Vamos continuar. Olha só. Agora, x vezes o que eu devo colocar aqui para que dê como resultado 5x. Bem, x vezes 5 é igual a 5x. Pronto. Já fatoramos, igualamos a zero e temos x vezes x mais 5 é igual a zero. Multiplicação, então eu tenho o primeiro fator, que é o x, e o segundo fator, que é o x mais 5. Para resolver agora, você ignora o segundo fator, né? Tampa ele com a mão e o que você está vendo? X é igual a zero. Então, você já tem a primeira resposta para x. X é igual a zero. O próximo, olha só, ele aparece, né? Você tira a sua mão, você tampou o primeiro, agora o segundo fator, agora você tampa o primeiro. O que você está vendo? X mais 5 é igual a zero. Então, você repete. X mais 5 é igual a zero. Bem, eu quero saber o valor de x. O 5, que é um número, está positivo, lembra, troca de lado, troca o sinal. Se é positivo, passa negativo. Opa, apareceu, né? Tirei a mão. Então, agora temos, está positivo, passou negativo. E temos x é igual a 5 negativo. Com isso, achamos a solução. A solução para esta equação é o x valendo 5 negativo né, o x valendo 0. Olha só, x valendo 5 negativo. 5 negativo elevado ao quadrado é 5 negativo vezes 5 negativo, que dá 25. 5 vezes 5 negativo, 5 vezes 5, 25. Esse positivo com o negativo do 5, né? Positivo com negativo, negativo. Então, vai ficar o quê? 25 menos 25, igual a zero. Testar o zero agora, x valendo zero. 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0, 0. Vamos mais uma? Olha só. Agora eu tenho 2x ao quadrado menos 18x igual a zero. Primeiro termo, 2x ao quadrado. Segundo termo, 18x. Nós fazemos, abre o parênteses, é o sinal de negativo, mantém o sinal de negativo entre os parênteses. O primeiro termo, eu tenho o 2 e o x. No segundo, eu tenho o 18 e o x. Bem, eu já vi que tem x nos dois. Agora, o 18 não é o 2 vezes 9? Então, eu tenho o 2 no primeiro termo e o 2 também no segundo, porque é 2 vezes 9. Então, coloco em evidência 2x. Agora, 2x vezes quanto que dá 2x ao quadrado? Bem, já tenho 2, já tenho x, quem falta?
o x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Agora, eu vou para o próximo, olha só. 2x vezes quanto que vai dar 18x? 2 vezes 9. 2x vezes 9 eu tenho 18x. Pronto, agora basta igualar a zero e eu tenho 2x vezes x menos 9 é igual a zero. 2x é um fator, x menos 9 outro fator. Processo, o mesmo daqui, você tampa, né, com a mão ali, ó, uma dica, tampa com a mão um dos fatores e o que você está vendo? 2x é igual a zero. E você repete, 2x é igual a zero. Você quer saber o valor de x? O 2 está multiplicando o x. Lembra, troca de lado, troca o sinal. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Tirei a mão ali, né? Então fica, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 é 0. Pronto, você achou o x', né? Uma das respostas. O próximo, você tampa agora o outro fator, o outro fator. O que você está vendo? X menos 9 é igual a 0. Simples, repete. X menos 9 igual a 0. Quer saber o valor de x? O 9, que está negativo, passa positivo, né? Do primeiro membro para o segundo membro. Com isso, temos a resposta. X é igual a 9. Conjunto solução, né? Com isso, o resultado dessa equação é o x pode tanto valer 0, como pode valer 9. Qualquer um desses valores eu substituir lá e resolver, o meu resultado será 0. E já uma dica, em uma equação do segundo grau incompleta do tipo AB, você tem o coeficiente numérico A e o coeficiente numérico B, né, o C vale 0, você vai encontrar duas respostas. E uma delas sempre será o 0. Dica importante. Tranquilo? Vamos mais uma, olha só. Agora, uma equação do segundo grau incompleta do tipo AC. Bem, se AB eu só tenho um coeficiente numérico A e B, coeficiente numérico incompleto do tipo AC, eu só tenho o coeficiente numérico A e o C. Olha o exemplo, olha só. X ao quadrado menos 81 é igual a 0. O A vale 1, o B eu não tenho e o C vale 81 negativo. Certo? Como resolve? Olha só. Bem, o 81 é número, certo? Você quer saber o valor de x. O 81 é um número e é negativo, passa para o outro lado, positivo. Que número elevado ao quadrado que dá 81? X elevado ao quadrado que dá 81. Bem, você quer saber o valor de x. O 2 é o expoente, né? A potenciação. Qual que é o contrário da potenciação? A radiciação. Está elevado ao quadrado? Então você tira a raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Opa, professor, por que esse mais ou menos? Porque a raiz quadrada de um número, você vai encontrar um valor tanto positivo quanto negativo. Dessa forma, olha só, o x pode ser o 9 positivo, porque 9 positivo vezes 9 positivo dá 81, assim como o 9 negativo. 9 negativo vezes 9 negativo também dá 81 positivo. Jogo de sinal, negativo com negativo, positivo. Com isso já temos o conjunto solução, né? X ao quadrado menos 81 igual a 0. Os resultados que eu posso colocar aqui pode ser o x valendo 9 negativo ou o 9 positivo, certo? Você pode resolver dessa forma ou podemos ver esse mesmo exemplo, olha só que olhando pela visão da diferença de dois quadrados, né? Eu tenho x ao quadrado, eu consigo tirar a raiz quadrada dele. O 81, eu também consigo tirar a raiz quadrada dele. E entre eles, eu tenho o sinal de menos. Menos diferença, então é diferença de dois quadrados. E você pode resolver dessa forma, olha só. Já que é diferença de dois quadrados, você vai abrir
dois parênteses, diferença, então você coloca os dois sinais diferentes, um positivo e o outro negativo. E olha só, igual a zero, né? Eu tenho no primeiro termo o x ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Já que ele é o primeiro termo, então você posiciona eles no primeiro termo, x e x. Agora, nós vamos para o segundo termo, 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Já que ele é o segundo termo, nós posicionamos no segundo termo dentro do parênteses. 9 positivo e 9 negativo. Tranquilo? Agora o desenvolvimento a partir daí, ó, eu tenho o quê? Qual que é o primeiro fator? X mais 9 vezes o outro fator, x menos 9. A multiplicação dos dois deve ser 0. A partir daí, é o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. Dois fatores, você ignora o primeiro fator, né? Considerei o primeiro fator, tampei o segundo. O que eu estou vendo? X mais 9 igual a 0. Então, repete, x mais 9 é igual a 0. Tá tudo no primeiro membro, né? O x, eu quero saber o valor de x. O 9 está positivo, ele passa negativo. Então, eu tenho a primeira resposta para x, 9 negativo. Bem, tampei, né? Considerei o primeiro fator, agora eu vou considerar o segundo. Tampo o primeiro e vou repetir o segundo. X menos 9 é igual a 0. Bem, quero saber o valor de x. O 9 está negativo, passa positivo. Com isso eu tenho x é igual a 9. Então, encontramos aí, né, por um outro caminho, o mesmo resultado. X' valendo 9 negativo e a segunda resposta para x valendo 9 positivo. Montando a situação problema, temos, para resolver x ao quadrado menos 81 igual a 0, ou seja, que número elevado ao quadrado menos 81 igual a 0, pode ser o 9 negativo como 9 positivo. Bem, pessoal, olha só, essa foi nossa aula sobre equação do segundo grau incompleta. Aconselho que você reveja essas aulas, pega uns exercícios, matemática é desenvolver, é treinar, pratique a resolução, né, que você vai verificar, e você já viu, né, como é fácil equação e é gostoso trabalhar a equação do segundo grau. Bem, e caso queira, olha só, você pode assistir esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula.